Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais, não importa nem o dia nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a essa plataforma. É muito bom poder ter você aí vendo esse vídeo, assistindo essa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: escolha sempre se alegrar no Senhor, independentemente das circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,16. Vai botando sua Bíblia aí aberta e nós vamos então meditar nesse tema. Escolha sempre se alegrar no Senhor, independentemente das circunstâncias. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Assim você me ajuda a recomendar esse vídeo para que outras pessoas possam ver. Muito obrigado mesmo e que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Vamos lá. Nosso roteiro hoje, nós vamos falar um pouco sobre combate às fake news. Nós vamos meditar um pouco aí nesse tema, como temos feito sempre. Em seguida, vamos então meditar no tema do submundo gospel, dentro de um texto bíblico que nós vamos aqui ler e meditar. Em seguida, nós vamos falar sobre o meu livro, De Lodebar para Wonderland, e aí nós vamos entrar na mensagem. Então, conto com você, fica aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Dito tudo isso, vem comigo. Combata as fake news. Hoje, nós vamos trazer um tema interessante, como eu falei semana passada, tá? Vai ser um tema um pouco diferente dos temas que temos trazido aqui nessa parte do combate às fake news. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aí nessa plataforma, nos seus grupos e nas suas redes sociais. Assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo tenha um alcance grande e mais pessoas possam assisti-lo. Assim você recomenda esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Então, o tema de hoje é Cantores Made in Brasil. Para você entender o contexto. Na década de 60, a música brasileira teve vários movimentos, como até os dias atuais. Naquela época, nós tivemos o movimento musical da Bossa Nova, que trouxe aí para o cenário musical nomes como Tom Jobim, João Gilberto. Tivemos a Jovem Guarda, que trouxe para o cenário musical nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, entre outros. Tivemos a Tropicália, que trouxe nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil. E tivemos os festivais da MPB. Muitos cantores defendiam lá suas músicas e teve gente nova aparecendo. O Geraldo Vandré é um exemplo. Aí entramos na década de 70, que é a década que pega esse movimento aí, Cantores Made in Brasil. Então, voltando um tiquinho ainda na década de 60, 13 de dezembro de 1968, nós tivemos a ditadura militar no seu período mais sombrio, a partir da decretação do AI-5, Ato Institucional número 5, que deu liberdade ao regime militar entrar na casa dos outros a qualquer dia, qualquer hora, sem mandado, sem nada, simplesmente se eles achassem que ali tinha algum comunista. Eles chamavam aquelas casas de aparelho, e aí tinha o tal do CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas, a paranoia completa naquela época, a caça aos comunistas, opositores ao regime militar. Dentro desse contexto, nós tivemos alguns artistas brasileiros que optaram por meter o pé no Brasil. Entramos na década de 70, a música brasileira veio num declínio, o povo começou a curtir muita música estrangeira, principalmente
as que vinham dos Estados Unidos, tal, em inglês. Mesmo que os brasileiros não soubessem falar inglês. Naquela época nós não tínhamos internet, pouquíssimas escolas davam aulas de inglês, era uma coisa que era para rico. Nós, como eu falei, não tínhamos internet, não havia uma disseminação do idioma. Então, dentro desse contexto, muitos cantores queriam gravar, mas não queriam gravar em português, porque a música brasileira vinha num declínio aí. O povo já não se interessava mais em escutar. A bossa nova seguiu seu curso fora do Brasil, a Jovem Guarda acabou, a Tropicália acabou. Um ou outro cantor da Jovem Guarda conseguiu prosseguir na sua carreira, outros entraram também em declínio junto com a Jovem Guarda, sumiram. Assim como em todo o movimento musical, quando teve o movimento do rock Brasil nos anos 80, o sertanejo que pegou 80, 90, foi a mesma coisa. Quem tinha algum talento conseguiu tocar a vida e quem não tinha simplesmente sumiu. Quem só surfou na onda desapareceu junto com o movimento. Então o Made in Brasil não é diferente. O que é o movimento Cantores Made in Brasil? Cantores brasileiros que cantavam em inglês e se passavam por estrangeiros. Esse é o detalhe, eles usavam nomes estrangeiros. Então naquela época, como não havia disseminação das informações, muita gente acreditou que eles eram estrangeiros realmente. Essa verdade só veio à tona muito tempo depois, tá? Quando alguns começaram a cantar em português, quando essa onda do Made in Brasil acabou. Então a verdade veio à tona. E aí é aí que está o barato desse vídeo, vocês vão ter algumas surpresas aí. Tem gente famosa que vocês nem imaginam que participou desse movimento aí cantando em inglês. Não confundir com o Roberto Carlos, que em 1981 gravou um disco em inglês, mas ele não usou nenhum outro nome. Ele gravou com o nome dele, Roberto Carlos, bonitinho e tal. Gravou lá, mas o disco não agradou não. Tanto que ele não fez um segundo, os fãs não curtiram. O disco não teve essa repercussão toda, não fez esse sucesso todo. Diferente. Os cantores brasileiros, os cantores Made in Brasil, está escrito aí Brasil com Z porque eu escrevi em inglês mesmo. Brasil em inglês é escrito com Z, tá? Não é erro de português não. Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês, começando pelos conjuntos, depois eu vou falar dos cantores que só gravaram aquela música ali única e sumiram, e vou entrar depois com os cantores famosos que gravaram e que depois prosseguiram, tá? E que depois prosseguiram cantando em português, e muitos estão aí até hoje fazendo sucesso. Aí você está se perguntando aí, principalmente você que é cristão, ah, mas o que o Márcio está falando de música secular, de cantores tal? O que isso tem a ver com cristianismo, com igreja, com palavra de Deus? No final desse vídeo aí você vai entender por que eu estou trazendo esse tema, e eu vou trazer dentro da palavra de Deus. Vou fazer um link com a palavra de Deus e você vai entender onde eu quero chegar. Fica aqui até o final, tá? Estou aguçando tua curiosidade. Fica aqui até o final que tu vai entender. Nada do que eu faço aqui é aleatório. Tem um propósito, tem um significado para trazer um ensino para você dentro da palavra de Deus. Vamos lá. Vamos começar pelos conjuntos. O primeiro conjunto se chama Lee Jackson. Por volta de 1972 eles gravaram uma música chamada Hey Girl. Uma música dançante no estilo de músicas como Whisky a Gogô do Roupa Nova, aquele mesmo estilão aí. Tal, muita gente dançou na época, nos bailes e tal. Esses camaradas hoje continuam na música, não cantando e tocando, mas produtores, diretores e tal. Tá? Estão ainda dentro da música, mas fora ali dos holofotes, cantando ou tocando. Tá? Para quem não conhece a música, as gerações mais novas, o Marcelo Augusto, aquele cantor que o Gugu bancou, esse cara fez parte da turma do Didi, inclusive, ele gravou uma versão dessa música aí, Hey Girl. Outro conjunto, Light Reflections, por volta de 1973, eles gravaram Tell Me Once Again. A mesma coisa do Lee Jackson, os caras hoje estão aí em outras áreas da música, coisa e tal. Ney Matogrosso fez uma paródia dessa música cantando Tell Me Eu Não Sou Gay.
caso você queira saber que música é essa aí. Tell Me Once Again. E o outro conjunto é o Folhas, se escreve Folhas com PH. São brasileiros que fizeram sucesso aí com músicas como She Made Me Cry, Forever e My Mistake. Essa última, eu quero que semana que vem você venha aqui de novo, veja o combate às fake news, que eu vou fazer um vídeo sobre músicas que não são o que parecem ser, tá? E você vai se surpreender com a mensagem dessa música aí, My Mistake. Segura aí, semana que vem tu vem aqui e tu vai ver. E não se esqueça que sempre vai ter no final do vídeo um link com a palavra de Deus, tá? Para você não achar que eu estou querendo fazer apologia à música secular e blá 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 blá. Como tem muito crente que distorce o que a gente fala. Então, no vídeo eu tenho a oportunidade de explicar muito bem explicadinho os seus mínimos detalhes. Vamos lá. Partindo agora para os cantores que só gravaram aquela musiquinha ali e sumiram, tá? O primeiro deles, Terry Winter, ou o popular Thomas Williams, gravou por volta de 1972 Summer Holiday. Gravou coisa e tal, fez sucesso na época e ele sumiu. Quando esse movimento Made in Brasil acabou, ele lá pelos anos 80 até tentou alguma coisa na onda do sertanejo, mas não deu em nada. Terry Winter faleceu há alguns anos já. Outro, Dave McLean, o popular José Carlos. Ele fez sucesso com duas músicas, Me and You e We Said Goodbye. Essas músicas foram temas de novela da Globo. Mesma coisa, nos anos 80 ele também tentou ali pela música sertaneja como compositor, fez algumas composições, alguns cantores sertanejos gravaram músicas compostas por ele, coisa e tal, mas ele também faleceu. Outro McLean, Steve, só que não são parentes não, tá? Steve McLean, ou popular Hélio Castro Manso, ele gravou músicas como True Love, Forever Alone, Sweet Sounds ou Beautiful Music, Places, todas elas temas de novela da Globo. Ele hoje está aí como produtor musical, coisa e tal. Entendeu? Outro, Paul Denver, o popular Carlos Alberto, gravou uma música chamada Rain and Memories, também entrou em tema de novela da Globo. E ele sumiu, não se sabe por onde anda. Não consegui localizar nada nas minhas pesquisas sobre ele depois que ele gravou essa música aí. Inclusive ele para mim foi uma surpresa, eu nem sabia que ele era brasileiro. Descobri fazendo essas pesquisas. Outro Paul, esse é o Paul Bryan, o popular Sérgio Sá. Esse fez sucesso com duas músicas, Window e Listen. Também entraram em temas de novela da Globo. Quase todos eles conseguiram botar músicas em novelas da Globo, a maioria, tá? Que a Globo era a que fazia novelas que bombavam na época, como todo mundo aqui sabe. Esse, depois que o movimento acabou, se destacou aí como compositor, coisa e tal. Uma das músicas que ele compôs chama-se Seu Melhor Amigo, que o Fábio Júnior gravou. E por falar em Fábio Júnior, fica aqui no vídeo até o final que ele tá nesse bolo aí, tá? Você vai se surpreender. Fica aqui até o final, que eu tenho alguma coisa para falar sobre ele a ver com esse vídeo aí. Temos outro, Glenn Michael, o popular Manuel. Esse gravou uma música chamada Just Imagine. Não confunda com Just My Imagination dos Temptations, que o Little Thomas regravou. E não confunda com Imagine do John Lennon. Essa se chama Just Imagine, que foi tema do jornal Hoje, que naquela época, nos anos 70, eles botavam músicas conhecidas que tocavam nas rádios para encerrar o jornal, tá? Rocketman do Elton John foi uma delas, essa Just Imagine fez parte também. Ele também, depois disso, sumiu, no local não achei nada sobre ele, do que ele está fazendo por aí, depois que ele gravou essa música aí, tá? Agora nós vamos entrar na lista dos famosos, daqueles que, depois que o movimento acabou, gravaram em português, fizeram sucesso, alguns estão aí até hoje. Vamos lá. Nós temos um chamado Don Elliott, o popular Ralph.
Ele gravou, fez regravações de músicas estrangeiras conhecidas como My Love for You e One Day in Your Life. Depois disso, o movimento acabou, ele resolveu cantar em português e montou uma dupla sertaneja com seu irmão, que é o Christian, o popular José. O Christian fez sucesso nos anos 70 cantando em inglês. Don't Say Goodbye, Tears, More Than You Know, You're So Tender, todas fizeram parte de trilhas sonoras de novela da Globo. Como eu falei, a onda acabou, o Christian e o Ralph, irmãos, se uniram, resolveram cantar em português. O Christian manteve o nome artístico dele, o Ralph resolveu usar o seu nome verdadeiro e fizeram sucesso aí no sertanejo. Hoje cada um está seguindo o seu caminho solo aí. Inclusive uma curiosidade sobre o Ralph, eu vi vídeo aí sobre ele. Ele aproveitou a época que ele ganhou dinheiro, investiu e tá de boa, tranquilo. Hoje ele canta quando quer, se quiser. Pode se dar o luxo de escolher gravar essa música, aquela outra ele não grava, não precisa mais ficar que nem um alucinado fazendo show para ganhar dinheiro. Tem um vídeo legal sobre ele aí, e que tem muito a ver com o meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, no qual eu falo sobre finanças. E tem muito a ver com um livro que eu vou lançar em breve, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Ele foi um cara que planejou a carreira dele, criou o plano B dele e hoje está de boa. Vale a pena você procurar na internet um vídeo sobre ele, o Ralph. A entrevista dele, a aula que ele dá sobre isso aí. Tá? Só para abrir esse parênteses. Continua aqui. Eu tenho o Morris Albert, o popular Maurício Alberto, que fez sucesso com músicas como She's My Girl, Conversation e Feelings. Essa última é uma das mais regravadas de todos os tempos, botou o Morris Albert cheio de dinheiro, e inclusive ele foi acusado de plágio, perdeu o processo, e hoje ele está lá pela Itália, cantando, tocando a vida dele, fazendo o sucesso dele para lá, entendeu? Ele já vive fora do Brasil há muitos anos, justamente no rastro da fama dessa música, Feelings. Foi aqui, despontou ele para o sucesso, entendeu? Vamos lá, outra aqui. Tony Stevens, o popular Gessé. Aquele Gessé que fez sucesso cantando em português. Gessé foi criado na igreja, depois que ele saiu da igreja, resolveu cantar secular e aí gravou nessa onda em inglês. Tony Stevens, duas músicas dele fizeram sucesso, If You Could Remember e Flying High. Todas foram temas de novela também. If You Could Remember da Tupi, uma novela da Tupi, Flying High, uma novela da Globo. Depois disso ele apareceu num festival da MPB, que a Globo começou a reeditar nos anos 80, aí apareceu cantando em português, com o nome dele verdadeiro e tal. Anos depois ele voltou para Jesus, gravou discos gospel, só que ele faleceu em 1993 num acidente de carro. Tem vídeo aí na internet contando a história dele, bem interessante. Super talentoso, cantava muito bem e nesses tempos atuais aí faz falta, tá? Ouvir um cara com a voz daquela lá. Vamos lá. Temos esse que eu vou falar agora, até me surpreendeu. Richard Young, ou popular Ricardo Fegali. Ele mesmo, músico do Roupa Nova. Esse eu não sabia, nas minhas pesquisas eu descobri. Ele gravou uma música chamada Rainy Day em 1977, tema da novela Locomotivas. Aí, nisso ele já tinha uma carreira musical, tocando com Roupa Nova, que não tinha esse nome, tinha Roupa Nova, usou outros nomes antes de ser Roupa Nova, os funks, os motocas e tal. Tocava em bailes, que nem os Fevers e tal. Aí em 1980 se transformaram em Roupa Nova, então aí até hoje. Ricardo Fegali é esse aí, eu não sabia, acabei descobrindo nas pesquisas. E temos o Mark Davis, o mais famoso de todos. Lembra que ainda há pouco eu falei do Fábio Júnior? Pois é ele. Mark Davis é o popular Fábio Júnior. Gravou Don't Let Me Cry, fez sucesso pra caramba na época. Aí ele começou a fazer trabalhos como apresentador na Tupi,
Depois, na Globo, ele apareceu num seriado que tinha chamado Ciranda Cirandinha, pegou o violão, tocou e cantou aquela música chamada Pai, que virou tema da novela Pai Herói. Até hoje, quando tem Dia dos Pais, todo mundo bota essa música para tocar, as rádios tocam, coisa e tal, e no show do Fábio Júnior essa música certamente entra, porque todo mundo pede. É uma música muito bonita, uma homenagem muito bonita que ele fez ao pai dele. E por falar em homenagem muito bonita que ele fez ao pai dele, semana que vem eu vou falar sobre músicas que não são o que parecem, e eu vou ter ali música que foi feita em homenagem ao pai, em homenagem à mãe, e muita gente dançou de roxinho colado como se fosse música romântica. Semana que vem tu vem aqui e que tu vai conhecer essa história, tá? Então, agora eu quero entrar naquilo que eu falei para você sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Vamos lá. Esses caras todos, eles se passaram por estrangeiros para poder gravar, para poder fazer sucesso, para poder ter uma oportunidade na música, porque na época o mercado estava meio que fechado para cantar em português, a música brasileira estava meio que decadente na época, coisa e tal. Eles não fizeram mal a ninguém. Eles não fizeram mal a ninguém. Eles não prejudicaram a ninguém. Quero abrir esse parênteses aqui, que é para ninguém achar que eu estou criticando ou falando mal o que eles fizeram isso. Eles não fizeram mal a ninguém. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no que acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje a gente sabe que a Bíblia nos diz que Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar, se for possível, os escolhidos. E nos dias de hoje, dentro das igrejas evangélicas, é muito enganador. Satanás conseguiu infiltrar demônios, tá? Muitos sobem até mesmo no púlpito, paletó, gravata, Bíblia na mão, mulheres com aquele coque, com aquele saião, pregando e tal. Muitos estão tocando, estão cantando, muitos estão no auditório, na nave que a gente fala, né, como membros. Na hora do reteté, incorporam demônios e muita gente nem percebe, está crente que o cara está no Espírito Santo, mas não está nada de Espírito Santo ali, é manifestação demoníaca pura. Só que muita gente não está percebendo, estão se infiltrando no meio. A Bíblia nos fala sobre o joio no meio do trigo, inclusive, tá? Jesus nos fala sobre a parábola do joio e do trigo, tá? Lá na plataforma de vídeo grande, eu tenho a mensagem completa sobre trigo e joio que Jesus falou para nós. Jesus deixou essa mensagem para nós. Então, por isso é que eu trouxe essa mensagem para você, tá? Por isso que eu trouxe essa mensagem para você sobre os cantores made in Brasil e fazendo esse link com a palavra de Deus, para você se ligar, tá? Que do mesmo jeito que eles se passaram por estrangeiros e mal ou bem enganaram muita gente, tem muita gente se passando por crente aí que não é, muita gente se passando por servo de Deus aí que não é. Ficou claro para você? Conseguiu entender onde é que eu quis chegar? Qual é o ensino que Deus está me permitindo trazer para você? Então recebe aí, Deus abençoe sua vida. Vem comigo. Vamos falar agora sobre mundanismo, tá? Perdão, mundanismo, que é essa listona de textos que eu tenho aí nos comentários. Estou dentro do Submundo Gospel, hein? Submundo Gospel, tema mundanismo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Mas não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer com que esse vídeo ele chegue a cada vez mais pessoas, tá bom? Vem comigo. Acompanhe aqui a leitura. Paulo escreve assim: posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão
um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar. Então eu quero que você pense nisso aí, no que diz respeito ao submundo gospel. A gente vê, eu fiz vários vídeos aqui falando sobre os escândalos, eu não costumo falar nome de ninguém, mas você tem aí os vídeos, muita gente fazendo. E nós estamos vivendo um tempo que muita gente acha que tudo é permitido, vamos fazer de tudo, tal, e até mesmo dentro das igrejas muita coisa está passando e está entrando e vamos que vamos, e é isso mesmo. Tem uma pregadora aí que está batendo pra caramba em outras pregadoras que estão subindo aí nos púlpitos aí com aqueles vestidinhos colados, curtinho, justinho, mostrando as formas, mostrando o corpão e despertando a cobiça dos homens. E também tem uns carinha também que aparecem aí com as calças com a calça apertadinha, com a blusa apertadinha, coisa e tal, fazendo a mulherada ficar doida também, tá? Não gosto de ficar... É muito feio ficar espancando as mulheres, espancando na palavra, quero dizer, bem claro. A outra parte de espancar não tem nenhum comentário. É cadeia para quem pensa em fazer uma atrocidade dessas. Sem comentários. Então, eu me refiro às críticas. Então, muita gente só vem criticando as mulheres, mas tem muito homem também que abusa da sensualidade, ou acha que está sensualizando, né? Mas enfim, então esse texto que Paulo nos traz aqui é muito claro. Você conhece esse texto naquela versão tradicional: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu li numa versão aqui mais atual. Vou repetir a leitura para você pensar bem e meditar bem. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar. Vamos traduzir para o português claro. Você é cristão, vamos direcionar aqui esse papo para... Vamos direcionar esse papo aqui, ó, de crente para crente, de cristão para cristão. Vamos lá. Tete a tete aqui, de cristão para cristão. Dizem para você que você não pode beber, certo? Você aprende isso na igreja. Ah, não pode beber, que é pecado. Não tem ninguém que vai proibir você na sua casa de tomar sua cervejinha, de tomar seu vinhozinho. E nem ir até na rua. Ninguém vai te proibir. A venda de bebida, ela não é proibida. Aí Paulo fala aqui: mas não é bom. Nem tudo é bom. Olha aqui. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Isso não é bom para você, não é bom para mim. Por que não é bom para você e não é bom para mim? Estou dando um exemplo aqui. Primeiro, vai causar escândalo. Você está me vendo aqui, direto aqui, pregando a palavra de Deus. Você me vê nas igrejas pregando a palavra. Você vai na igreja que eu congrego, dá de cara comigo lá dando aula na escola dominical. Você sabe que eu sou escritor, publico livros cristãos. Aí você me vê na porta de botequim, enchendo a cara de cerveja. Um péssimo testemunho, vou escandalizar você. Então isso não é bom. Além disso, eu tenho um vídeo também na plataforma de vídeo grande falando sobre alcoolismo, tá? Alcoolismo não é frescura, não é falta de caráter, nem é possessão demoníaca. Alcoolismo é doença. Existe o CID, Código de Identificação de Doença, previsto para isso. Embora a CLT, que é muito antiga, ainda diga lá que o alcoolismo é um dos motivos para o empregador dar justa causa no empregado, a grande maioria dos empregadores nem faz isso. Coloca o cara de licença, ele entra pelo INSS, tem CID, Código de Identificação de Doença próprio para isso, e é uma doença que tem que ser tratada como doença, tá? Sendo que está no DNA.
A gente não sabe se é portador desse gene do alcoolismo ou não. Um indicador é, se na sua família tem alguém que é alcoólatra, então você não deve nem pensar no assunto bebida. Eu estou pegando esse exemplo para ficar claro para você, tá? Vou ler a segunda parte do texto, que aí você vai entender exatamente o que eu quero dizer, tá? Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar. Se aplica perfeitamente ao que eu acabei de falar aqui. Beleza. Vou falar de mim, para ninguém se ofender. Eu tenho parentes alcoólatras, dos dois lados. Então eu sei que eu tenho que evitar. Eu não sei se eu tenho no meu DNA o gene do alcoolismo, embora eu particularmente nunca tenha me interessado nem em experimentar, não curto bebida. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Nunca me interessei em beber. Não é minha praia. Nunca me interessei, nunca gostei. Mas, sabendo disso, eu tenho que evitar. Como Paulo fala aqui, sei lá, você não sabe também. Certo? Conseguir chegar ao seu coração, conseguir fazer você entender, na verdade não sou eu. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um grande erro que muitos pregadores cometem. Eles acham que são eles que convencem. E aí fica aquela guerra infernal na internet aí. Qualquer dia disso eu vou trazer uma mensagem sobre esse assunto com mais detalhes. E eu quero compartilhar com você uma ilustração, tá? Dentro dessa parte do submundo gospel. Eu quero compartilhar uma ilustração chamada a alma honesta, a aluna honesta, melhor dizendo. Vamos lá. Numa escola, nós temos um grupo de alunos lá. Na escola, a professora de matemática, que todos os meses, ela, na hora da prova, o que ela fazia? O melhor aluno do mês, a maior nota do mês, ela ia fazer ali um destaque, coisa e tal. O aluno do mês, o destaque do mês, coisa e tal. E todo mundo se interessava em fazer aquela prova, coisa e tal. Então nós temos uma aluna cristã ali, Aninha. Vamos chamá-la assim, Aninha. Ela perguntou para a colega dela, que havia ganho o prêmio no mês anterior: poxa, como é que você conseguiu ganhar esse prêmio? Poxa, eu estou com tanta dificuldade em matemática, coisa e tal. E a colega dela respondeu para ela: colando. Não tem como ganhar esse prêmio sem colar, não. Falou na maior naturalidade. E no dia da prova, a cola estava comendo solta. Chegou o papel da cola na mão da Aninha. Ela olhou, amassou o papel e jogou fora. Só que a professora viu. A professora viu e falou consigo mesma: caramba, Aninha colando, uma menina cristã, poxa, dando esse mau testemunho, caramba, estou decepcionada. A professora, pensando consigo mesma: poxa, fiquei decepcionada agora com a Aninha. Uma garota crente, uma garota que tão religiosa, está sempre pregando aqui a palavra de Deus e fica fazendo esse negócio aí de colar. A professora ficou ali com aquilo na cabeça. O tempo de prova acabou, ela pegou, recolheu as provas e já estava com aquele ranço da Aninha, né, coitada? Ela estava com o ranço da Aninha e foi corrigir as provas. Corrigiu as provas, para lá, para cá, para lá, para cá. Quando viu a prova da Aninha, ela logo, opa, deixa eu ver aqui a prova dela. E foi. Quando começou a corrigir, ela começou a ver que a Aninha, ela assim, a professora pegou o papel e guardou. A professora não jogou fora não, ela pegou, foi lá, acabou a aula, pegou o papel, guardou. E ela foi conferir lá. E ela viu que a Aninha errou muita coisa. Ela não respondeu muita coisa que estava ali.
ela viu que a Aninha não tirou aquele notão que ela iria tirar se tivesse colado. Então ela conseguiu ver que a Aninha não colou. Além disso, ela viu que a menina, na parte de trás da prova, estava cheia de conta, cheia de rascunho, tal, cheia de rabisco. E ela viu que a garota tentou resolver os problemas que ela propôs lá na prova de matemática. Nem todos ela acertou, teve coisa que ela errou. Aqueles erros que às vezes as pessoas cometem, uma troca de sinal, essas coisinhas básicas aí, que tem gente que erra em prova de matemática e acaba errando a questão toda. Que uma trocazinha de sinal deu ruim para a questão toda, você sabe que dá errado, né? Inverter um sinal que não era para inverter, ou não inverter um sinal que era para inverter. Essas coisinhas aí básicas da matemática que a pessoa se enrola e aí acaba se dando mal na prova. Pois é. Então ela viu que a Aninha tirou a nota que dava para ela passar. Não foi nota absurda, tipo 2, 3, não. Uma nota que dava para ela passar, tá? Mas não foi o 10. Se ela tivesse colado, ela tiraria. Aí, beleza, a professora foi e entregou as provas de todo mundo, coisa e tal, parará, parará, papá, papá, e anunciou: olha, o destaque desse mês vai ser a Aninha. Os alunos, poxa, professora, mas a minha nota foi maior que a dela, minha nota foi maior que a dela. A professora pegou, levantou e falou: olha, eu vou dar o destaque do mês para a Aninha, sabe por quê? Por causa do caráter dela. No caráter dela ela ganha 10, porque ela teve a chance de colar e não colou. Eu sei que muitos de vocês colaram. Quando o papel chegou na mão da Aninha, ela amassou, rasgou, ela amassou e jogou fora. Eu recolhi o papel no final da aula, eu até achei que ela tinha colado. Quando eu fui corrigir, eu vi que ela não colou, ela se recusou a colar. Por isso eu estou colocando ela como destaque do mês. Ela ganhou uma nota 10 em caráter. Moral da história, tem a ver com o texto que eu acabei de falar para você aqui. Principalmente você que estuda. Quem vai impedir você de colar? Quem é que vai impedir? O máximo vai acontecer se você for pego colando, vai passar vergonha. O professor vai tomar tua prova, tu vai tomar um 0, tu vai ser expulso da sala de aula, se for num concurso público, tu vai passar uma vergonha. Mas tu não vai preso, coisa e tal. Mas é vergonhoso, né? Vamos combinar que é uma vergonha de ser pego colando. Eu nunca precisei passar por isso não, até porque eu nunca colei não. Desnecessário colar. Eu preferia, se não desse para tirar nota legal, eu preferia entubar nota ruim, depois eu tentava correr atrás para recuperar. Graças a Deus eu também tirei poucas notas ruins na minha vida na escola. Mas o que eu tirei, depois eu corri atrás para recuperar e tal. Às vezes acontece, um dia que tu não está bem, um dia que a prova está difícil, tu tirou uma nota ruim, isso aí acontece. Acontece com quase todo mundo. Só com quem é gênio que não acontece, mas é o normal acontecer com quase todo mundo. Aí na outra prova tu vai tentar recuperar e bola pra frente, vamos que vamos. Agora, colar, nada a ver. Nada a ver. Então, medita aí, tá? Nessa ilustração, medita aí nesse texto, tá? E espero você aqui, tá? Para você ver mais um vídeo semana que vem sobre o Submundo Gospel. Vem comigo. Agora eu quero falar para você do meu livro, De Lodebar para Wonderland. Olha ele aqui, a capa bonita, está disponível para você. Versão digital na Amazon, versão impressa no Clube de Autores, versão impressa no Wiclap. Os links para você poder adquirir o livro estão aí nos comentários, tá? Eu quero falar para vocês aqui sobre o livro. Você vai ter uma leitura agradável, você vai passar por várias fases da nossa história do Brasil, quando cada capítulo dele, eu conto uma história, certo? E ao contar a história, eu cito ali a época na qual ela se passa, tá? E ali eu faço algumas citações de acontecimentos daquela época ali. Eu quero que você leia e relembre muita coisa, tá? Eu quero que você aprenda aqui.
O primeiro capítulo é Deus dá livramento em qualquer circunstância. Eu conto a história da Catarina. A história da Catarina, eu quero que você medite no seguinte: ganhar alguém para Jesus nem sempre é fácil. Muitas vezes é difícil pra caramba. Mas uma pessoa se afastar, pra gente botar alguém para fora da igreja, coisa mais fácil que tem. E o caso da Catarina é típico disso. Uma irmã que de tanto perseguia a garota saiu da igreja e se afundou. Eu quero que você compre esse livro para você ler essa história e meditar nela com muita atenção, para que você possa aprender como evitar afastar os outros da igreja. É muito difícil a gente pregar. A gente prega aqui, semanas, meses, até anos. Às vezes dentro de casa, para algum parente, às vezes para algum colega, para algum amigo, para um marido, para uma mulher, para um namorado, para uma namorada. Às vezes meses, anos, tentando ganhar aquela pessoa para Jesus. E num segundo, alguém bota uma pessoa para fora da igreja. Quero que você medite nisso e leia esse livro. Compre esse livro. Esse primeiro capítulo tem uma lição muito legal sobre ele, sobre esse assunto. O segundo capítulo eu tenho como título Das garras de Satanás para as mãos de Deus. O primeiro capítulo eu falo Deus dá livramento em qualquer circunstância, a história da Catarina, como eu falei. O segundo, Das garras de Satanás para as mãos de Deus. Eu conto a história da Tamires, uma jovem que, para fugir de uma situação muito ruim dentro de casa, de pobreza, tal, foi trabalhar como secretária do lar e acabou casando aos 18 anos com um camarada muito mais velho do que ela. Ela passou por cima da questão de diferença de idade, não se ligou que aquilo poderia trazer problemas lá na frente, porque o cara era um cara que trabalhava. E ela começou a se sentir carente, e aí conheceu o filho do seu marido, né? O rapaz que seria o seu enteado, que ia visitar o pai não estava em casa, estava só ela, Tamires. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vai, fizeram amizade. Daí para outras coisas foi um pulo. E eu quero que você medite no seguinte, e vale a pena principalmente para casais meditarem nesse capítulo. Famílias em geral, né? Muito marido que trabalha e prioriza o trabalho, negligencia a esposa, negligencia os filhos. Muita mulher que faz a mesma coisa. E tem a ver com a igreja também, eu falo isso direto aí. Agenda para cá, agenda para lá, agenda para cá, agenda para lá e prioriza a agenda e esquece do seu maior ministério, que é dentro de casa. Quero que você medite bem nisso aí, e esse capítulo 2 vai trazer uma lição muito legal para você. Vamos lá. O capítulo 3 foi preso pela curiosidade, mas foi liberto pela humildade. Nele eu conto a história de Rafael, garoto criado na igreja, coisa e tal, foi trabalhar e no que foi trabalhar, ganhando bem, ficou curioso de querer conhecer as coisas do mundo e acabou se afundando. Esse capítulo eu quero que você, cristão, medite, principalmente você que nunca saiu da igreja. Tem uns pregadores aí que ficam falando aí umas bobagens, negócio de dar voltinha no mundo, que deram voltinha no mundo, falam muitas vezes achando que estão brincando, mas eu não gosto desse tipo de brincadeira não, que o mundo, ele não é lugar para dar voltinha. Se você já está dentro da casa do Senhor, dentro da arca, como a gente costuma dizer, relembrando lá o que aconteceu com Noé, não sai da arca para dar voltinha no mundo, não. Tem nada no mundo para você. A Bíblia nos diz que há caminho parece bom, mas o fim é caminho de morte. Na parte lá do submundo gospel, volta lá que você vai ver o texto que eu li, tá? Volta lá que você vai ver. Então a Bíblia tem várias advertências para nós. E outra coisa, muita gente que eu conheço que foi dar voltinha no mundo e não teve chance de voltar para Jesus não, morreu antes. Conheço um caso, um garoto que criado na igreja, coisa e tal, saiu da igreja, foi se meter com o que não devia. O
pessoal da firma chamou a primeira vez, se é que você me entende. Ó, para de fazer isso, volta para a igreja, senão a gente vai ter que tomar providências. O garoto continuou zoando o plantão. Segunda vez, o dono da firma chamaram ele no escritório. Volta para a igreja, senão a gente vai tomar providências. Na terceira vez eles tomaram as providências, se é que você não entende. E ele não teve tempo de voltar para Jesus não, tá? E o Rafael, do livro, ele teve tempo. Então eu quero que você leia e medite acerca dessa questão aí de querer dar uma voltinha pelo mundo, mesmo que seja por curiosidade. E se você já veio de lá, você sabe o que tem lá. Eu não entendo por que você ainda pensa em voltar. Pior ainda, se você que está me vendo aí conheceu a palavra, teve a oportunidade, mas ainda assim largou tudo e voltou para o mundo, por que você largou? Se decepcionou com o pastor? Se decepcionou com a pastora? Se decepcionou com o crente? Bobagem, porque eles continuam lá. Estão achando que estão servindo a Deus, né? Afastando os outros, mas no final, o final deles, a Bíblia diz, Romanos 14, 12, cada um dará conta de si a Deus. A Bíblia também diz, Mateus 7, 21 em diante, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Enfim, vem comigo aqui, olha o capítulo 4 da solidão de Lodebar para o aconchego do amor de Wonderland. Nele eu conto a história de Augusto. Augusto, um cara que servo de Deus, trabalhador, coisa e tal, enfrentando problemas no casamento. Ao invés de encontrar ajuda, ele tomou foi uma rasteira. O pastorzão dele, se fazendo de amigo, aconselhando, acabou ficando com a mulher dele. Só que Augusto teve a oportunidade de dar a volta por cima. Eu quero que você leia esse capítulo, porque eu quero que você aprenda com a história de Augusto que, por mais que pessoas nos decepcionem, Deus nunca vai nos decepcionar. Jesus nunca vai nos decepcionar. E isso aí, o Augusto, que é o personagem dessa história, ele entendeu. E com isso aí ele conseguiu manter a cabeça dele no lugar e conseguiu restaurar a vida dele. Eu quero que você aprenda com essa história aí, tá? Sobre, principalmente com relação a amizades, tá? Vamos lá. Capítulo 5. Eu tenho aqui dos abusos de Lodebar à restauração de Wonderland. Só para abrir um parênteses aqui. Lodebar, terra do esquecimento. Wonderland, terra dos milagres, terra das bênçãos, país das maravilhas. Tá? Então, nesse capítulo eu conto a história de Elisama, uma garota crente, filha de crentes, mas que passou por uma história pesada dentro de casa, de certas situações que envolveram ela e o pai dela. Eu não posso dar detalhes aqui, obviamente, para o vídeo não ser restringido, e enfim, você está conseguindo entender onde é que eu quero chegar. O livro vai te explicar melhor, e o livro vai te mostrar uma coisa muito importante também, que eu quero que você leia e aprenda o seguinte: muita coisa, muitas vezes, passa batido dentro da nossa casa e nós não percebemos. A mãe dela ficou desligada durante anos, sem se atentar para o que estava acontecendo debaixo do nariz dela. E muitas coisas, muitas vezes, acontecem nas nossas casas e nós não estamos nem aí, não estamos nem percebendo, porque nós estamos desligados, olhando para o nada, achando que a vida é um moranguinho. Então, vale a pena você ler esse livro e prestar muita atenção nesse capítulo para você entender essa mensagem, tá? Vamos lá. Capítulo 6 eu conto aqui. Quem odeia mais? É sobre um casal, Lindomar e Jaqueline. Olha, é quente o negócio, hein? Aqui você aprende a história de um casal que tinha bebida no meio, tinha droga no meio, e tinha traição, e tanto de um lado quanto de outro, e separava e voltava, e tinha briga, e agressão verbal, e agressão física, até que
através da pregação da palavra de Deus num programa de televisão, como pode ser num vídeo como esse. Eles já estavam separados, ela para um lado, ele para o outro. Por uma dessas coisas que Deus faz, ela vendo uma mensagem para um lado, ele vendo uma mensagem para o outro, tiveram o seu encontro com Jesus. Mas lê o livro para você entender a importância que é pregar o Evangelho, tá? A importância que é isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Eu sei quantas visualizações tem meus vídeos em cada uma das plataformas nas quais eu compartilho ele. E eu sei que tem muita gente que faz vídeos aí que viraliza, que tem trilhões de visualizações. Mas a minha parte é pregar a palavra de Deus. Então eu estou aqui pregando. E quem está vendo o vídeo está recebendo a palavra e não vai mais ser tomado por inocente, porque está conhecendo a palavra. A partir daí a decisão é individual, tá? Então, vale a pena você aprender com esse capítulo a importância da pregação da palavra de Deus, onde você estiver, tá? Vamos lá. Vamos para o capítulo 7. Derrubado pela vaidade, levantado pela humilhação. Nesse capítulo, eu conto a história do Júlio César. Cara que conhecia a palavra de Deus, coisa e tal, arrumou um emprego num banco de investimentos e foi crescendo e crescendo e crescendo e virou gerente. Aí começou a se achar o cara. Ele conseguiu porque ele estudou, porque ele é bom naquilo que faz e tal, salário muito bom. Não satisfeito com o salário, com as gratificações, ele achou que estava acima do bem e do mal, começou a fazer uns desvios aí de dinheiro. Um tema bem atual. Na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, 26 de abril de 2024, você está vendo nos noticiários aí que um servidor, através da sua senha, ele entrou no CIAF, que é o sistema de pagamentos lá do governo federal, e fez um desvio de milhões. Que no bolo da quantidade de dinheiro que esse sistema movimenta, esses milhões que ele desviou não é nada, não representa nada. Para nós, milhões é muita coisa, mas num governo que arrecada trilhões, alguns milhões é trocado, vamos dizer assim. Mas não era para desviar nenhum centavo. O que acontece? A Polícia Federal já investigou, um funcionário já foi identificado e agora estão apurando se o funcionário foi relaxado porque largou a senha lá e alguém pegou e viu, se foi irresponsável de ter dado a senha dele para alguém trabalhar e fazer o estrago que fez, ou ele botou a senha dele lá e botou alguém sentado no computador para fazer e deu no que deu, ou se ele realmente estava dando golpe. E isso a Polícia Federal está investigando. E como eu trabalhei na Caixa Econômica há muitos anos, eu vi pessoas perderem função e até emprego porque relaxaram com suas senhas. Botava sempre os outros trabalharem e aí muita coisa aconteceu. Aí eu vi algumas coisas que não deveriam ter acontecido, aconteceram, coisa e tal. Enfim. Então o Júlio César teve essa queda aí. Então, a moral desse capítulo é a seguinte, é que tudo que somos e temos é dado por Deus. É Ele quem nos coloca e é Ele quem tira, tá? Então o maior erro do Júlio César, além de ter roubado coisa e tal, foi ter se achado o grande, o cara. E a questão da honestidade também, né? Que vale muito a pena ser mantida nos dias atuais. Esse valor é inegociável, por mais que as pessoas digam que não tem nada a ver, esse valor é inegociável. Não esquece de comprar o livro, que você vai ter oportunidade aí. Olha o capítulo 8, derrubado pela mulher sedutora e levantado por Deus. Nele eu conto a história do pastor Marcelo. Pegou a igreja e tal, começou a trabalhar na igreja, a igreja começou a crescer, coisa e tal. Cometeu meio que o mesmo erro do Júlio César, começou a se achar o cara e tal, ele que era o bom,
e tal, e ele dava rajada, com esses jargões aí que esses pregadores falam aí, que dá rajada de jejum, que dá rajada de oração, que ele dá rajada na entidade demoníaca lá, tal. E numa dessas ele tomou a rasteira justamente da entidade feminina, sabe? Foi dar aconselhamento a um casal com crise no casamento, aí de repente o marido já não ia mais ao aconselhamento, ia só a mulher, e papo vai, papo vem. E vale a pena, principalmente pastores e conselheiros, ler esse capítulo, tá? Cuidado com esses aconselhamentos. Prudência com esses aconselhamentos. Ah, você é o pastor presidente da igreja, eu tenho que aconselhar, beleza. Vai receber uma mulher sozinha no seu gabinete? Tome suas precauções. Não estou falando que você tem que ter outra pessoa dentro do gabinete, não, porque a pessoa também não vai querer compartilhar a vida dela com geral. Mas tenha na recepção, por exemplo, ou na porta, preferencialmente a sua esposa, pastor. Preferencialmente a sua esposa. Agendando seus gabinetes, preferencialmente a sua esposa. Acho que é a pessoa ideal para isso. Tá? Até para evitar qualquer tipo de gracinha, que a gente sabe muito bem que acontece, vale a pena. Tá? Vale a pena. Preferencialmente a sua esposa. Se possível, além da sua esposa, tenha um ou dois obreiros, diáconos, enfim, aos arredores da igreja, tá? Há um ditado popular que diz que prudência e caldo de galinha não fazem mal para ninguém, certo? Então vale a pena você ler esse capítulo para você se ligar no que Satanás fez com esse pastor, tá? Para você aprender como lição. Vale a pena. Vamos lá. E vale a pena para todos os crentes também lerem, tá? Com essa história de fazer visita para ajudar, coisa e tal, que muitas vezes não é só o pastor que vai ver, muito crente vai, vamos lá, orar. Cuidado com em que casa você vai entrar, que tipo de preparo espiritual você tem para entrar nessa casa. Cuidado, tá? Vigia. Vigia com sua vida. Não é em qualquer casa que você pode entrar, não é, tá? Não é com qualquer um que você pode ir. Vigia nisso aí. O capítulo vai te ensinar muita coisa. Capítulo 9. Inversão de papéis quebrada, cada um exercendo a sua função. Aqui eu conto a história de um casal, o Felipe e da Gabriela. Qual era o problema desse casal? A Gabriela tinha uma tendênciazinha para ser mandona e o Felipe tinha uma tendência para ser omisso. Então nisso aí houve uma situação que a Gabriela meio que impôs para ele trazer pessoas para morar dentro da casa do casal, que seria por pouco tempo e acabou demorando e gerou uma série de problemas. E esse casamento quase foi de ralo porque Felipe começou a passar cada vez mais tempo fora de casa. E eu quero que você leia essa história para você ver essa história aí. Cada um tem que exercer sua função. Marido e mulher trabalham juntos em parceria, tá? A mulher não pode simplesmente pegar, pô, vou fazer e dane-se. E nem o homem também não, tá? Porque antes que de repente você queira deturpar, tá dizendo que é o homem que tem que mandar? Não, parceria. Sabe por quê? Que às vezes o homem tem a ideia, acha que é uma boa, mas de repente a mulher tem uma ponderação. Porque a maioria das mulheres tem um negócio no sexto sentido, que eu vou te falar, tá? É algo assim surpreendente. Tem uma história real que eu quero compartilhar com você. Um camarada que era um empresário, um empresário de sucesso, coisa e tal, muito bem financeiramente. A mulher dele, uma mulher normal, ela tinha lá o padrão normal dela lá, não era uma empresária de sucesso, ela não estava ali com ele na empresa não, ela cuidava da casa, dos filhos, coisa e tal, como administradora do lar. E ele recebeu uma proposta tentadora, que ele investiu uma dinheirama e queria se dar muito bem, compartilhou com ela. Olha o detalhe, mesmo ele sendo um empresário de sucesso, o bam da área dele, ele compartilhou com ela. E ela bateu aquele olho, pô, não tá me cheirando bem não. Mas ela não tinha a menor ideia dos números, da contabilidade que o cara apresentou ali, coisa, ela não tinha ideia, ela não conhecia
a profundidade dos negócios do marido. Mas ela, ouvindo o marido falar, ela bateu aquele, ó, tá me cheirando bem não, não bota nosso dinheiro nisso aí não, que vai dar ruim. Ele ficou com aquilo na cabeça a noite toda, pensando, pô, por que essa mulher tá dando para trás assim? Ficou com aquilo na cabeça. Se ele fosse um cara cabeçudo, teimoso, ele, vou ignorar o que ela falou, eu vou fazer. Mas ele resolveu ouvir a mulher. Ele pegou e pediu pro cara segurar a onda lá, que ele não ia fazer o negócio não. Descartou. Não demorou, papo de uma semana, estourou-lhe um escândalo financeiro terrível, um monte de gente foi presa, inclusive o camarada que estava propondo um negócio para ele. Então esse sexto sentido dessa mulher livrou o marido de perder dinheiro e ainda livrou o marido de ser preso. Então a maioria das mulheres tem um sexto sentido, e eu estou contando essa história para você entender que é parceria. Então no livro nos mostra que a Gabriela foi mandona e o Felipe foi omisso. Então quando o Felipe se colocou no seu lugar de líder, trabalhando em parceria com a esposa, as coisas começaram a se ajeitar. Eu quero que você aprenda lendo esse capítulo aí. Vamos para o capítulo 10. O capítulo 10 nos fala que a droga é uma droga. Se ela fosse boa, não seria chamada de droga. Eu conto a história do Guilherme, um rapaz muito ambicioso, por ter sido pobre, achou que quando começasse a trabalhar poderia se dar bem e começou a se enfiar em alguns negócios e meteu os pés pelas mãos e tal. E aí nessa aí de conheceu esse mundo das drogas e se enfiou e se viciou, e para ele poder se restaurar, ele teve que sair da cidade para o interior para poder recomeçar a vida dele. A lição maior dessa história é justamente o título aí, tá? Se a droga fosse boa, ela não seria chamada de droga. Tem muita família aí que está indo ruim no causa da droga. E esse assunto também está em pauta aí recentemente, aí, porque eu vejo os políticos aí debatendo sobre quantidade. Qual a quantidade que pode portar, coisa e tal. E ninguém está se interessando em tratar do problema de forma profunda. Por exemplo, fazer com que nas escolas as crianças sejam ensinadas desde cedo sobre os malefícios, não somente dessas drogas aí, tipo as ilegais, maconha, cocaína. Eu me refiro também à bebida, cerveja, coisa e tal, que é uma droga também. Só que é uma droga que não é proibida, vamos dizer assim. É uma droga que não é proibida, mas que faz o mesmo mal. E essas questões esses caras não tratam. Eu tenho a oportunidade de frequentemente ir a um centro de recuperação, levar a palavra de Deus ali. E cada vez que eu vou ali, eu aprendo um pouco mais sobre essa história, tá? Eu vejo ali testemunhos de pessoas de tudo que é idade, sabe? Desde jovens de 18, 19 anos até senhores idosos. Lá tentando se recuperar, tentando se reestruturar, tentando dar a volta por cima, tá? E a história do Guilherme aqui é uma boa para você ler, para você aprender. E o último capítulo tem o seguinte tema aqui que eu quero que você veja aqui. Das mãos do inimigo para os braços do Pai. É a história da Gisele, uma garota que cresceu num lar pobre, coisa e tal, aí envolvida com uma outra religião, coisa e tal, e aí experimentou tudo que não devia, promiscuidade e tal, e acabou contraindo até uma IST, HIV. E aí eu quero que você lê esse capítulo para você entender o seguinte, que quem salva é Jesus, não é religião, tá? Então eu não estou aqui massacrando nenhuma religião. Poderia até, tanto que no livro tem exemplos de gente que estava dentro da igreja evangélica e que ainda assim derrapou, saiu, desviou e começou a aloprar fazendo um monte de coisa errada. Então eu quero que dentro desse contexto todo você aprenda que quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus, tá? Não é religião, é
Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso é que tem que ficar claro para você, claro para mim. Então eu te recomendo aí de Lodebar para Wonderland. Os links para venda estão nos comentários. Eu espero que essa leitura ela traga uma edificação poderosa para a sua vida. E digo mais, se você tem ministério, negócio de teatro, tem capítulo aí que você pode encenar coisa e tal. Tem temas bem legais para você ensinar. Em capítulos, né? Você pode ensinar. Vale a pena. E eu quero que você seja grandemente edificado por essa leitura. Tá? Te convido a comprar, eu tenho certeza que você vai gostar. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vem comigo. Vamos passar agora para o nosso texto. 1 Tessalonicenses 5,16. Escolha sempre se alegrar no Senhor, independentemente da circunstância. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer com que esse vídeo ele seja recomendado para que mais e mais pessoas possam ver. E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Vamos lá. Olha que simples. A leitura da Bíblia atualizada. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Ou em algumas traduções, né, regozijai-vos sempre. Vamos lá, nós temos visto tempos, temos vivido tempos que as pessoas estão sempre murmurando. As pessoas estão sempre reclamando. Nunca se alegram. Sempre tem uma censura. E quando Paulo nos fala para nos alegrarmos sempre, independentemente das circunstâncias, ele nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive é ele mesmo quem escreve sobre isso. Ele também nos ensina que ele já teve fartura, que passou e também passou necessidade, e que ele aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. O que acontece? Nós aprendemos com Jó também que para o mal ou para o bem, tudo que veio para o mal ou para o bem, ele recebeu como sendo da parte de Deus. Então, Paulo também nos escreve que Deus não permite que venha sobre nós nada que nós não possamos suportar. Fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que nós podemos. Junto com isso, ele vem dar o escape para que a gente possa suportar. Então, nós aprendemos que é fundamental nos alegrarmos sempre no Senhor, independentemente das circunstâncias. É fundamental entendermos que quando as bênçãos vêm, nós glorificamos a Deus, é muito fácil. Fazemos culto de ação de graças e tal, convidamos as pessoas e tal, nos alegramos, mas aí quando as coisas de repente não vão bem, há um problema no emprego, há um problema no negócio, há um problema no casamento, há um problema no ministério, há um problema de saúde, há um problema financeiro, aí reclamamos, murmuramos. Vamos nos lembrar do povo hebreu lá no deserto. O povo viu as bênçãos de Deus diariamente e ainda assim murmurava. Nós temos aí Números 14, a partir do verso 20, o quanto Deus ficou irado com a reclamação do povo, a ponto de dizer que aquele povo não ia entrar na terra prometida. Aquele povo que saiu do Egito não iria entrar na terra prometida, de tanto que reclamava e murmurava. E viram o poder de Deus ali. Os caras viram maná cair do céu todo dia. Eles não precisavam nem armazenar para o dia seguinte. Era só comer que no dia seguinte tinha mais. As codornizes, a mesma coisa, proteína. Eles viram a nuvem de glória cobrir o povo do calor do deserto. Eles viram a coluna de fogo aquecer o povo do frio do deserto. Eles viram a água amarga ser transformada em água doce. Eles viram as roupas que não apodreceram, os calçados que não apodreceram. Eles viram Moisés tirar água da rocha. Eles viram os milagres de Deus de perto e ainda assim duvidaram, e ainda assim murmuraram. Eles viram o mar vermelho se abrir para eles passarem e os egípcios ficarem afogados no mar, e ainda assim murmuravam. E assim é muito cristão hoje em dia.
Está empregado, reclama do salário, reclama do horário de trabalho, reclama do emprego que tem. Tu quer o quê? Quer ficar desempregado? Quer ir lá para a fila novamente das inscrições? Quer ficar naquela ansiedade de aguardar alguém chamar para entrevista, aquela coisa que é horrível? E o meu livro que eu vou lançar em breve, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, vai falar bem sobre todas as etapas do processo seletivo. Pois é, recebe, já amaldiçoa. Caramba, isso aqui não vai dar para nada. Você já está dando legalidade para o diabo bagunçar sua vida financeira. Quando você abre o seu extrato bancário e vê o seu pagamento lá, isso aqui não vai dar para nada. Como assim não vai dar para nada? Senhor, obrigado, que transforma, multiplica, me dá sabedoria para administrar, e se por acaso faltar, me abre uma porta de um outro emprego, de um outro negócio que eu possa fazer. É assim que funciona. Mas o que a gente vê é crente reclamando, é crente murmurando. Pois é. É crente que reclama do marido, é crente que reclama da mulher. Caraca, você teve um namoro noivado para ver com quem você estava casando. O que está reclamando? Você teve um namoro noivado para perceber. Reclama do filho. É filho que reclama do pai, reclama da mãe. Caramba, crente que reclama do pastor, reclama. Ah, o pastor não visita. Pô, de repente o pastor trabalha, cara. De repente o pastor tem um trabalho secular. Tem teu tempo, não. E ele também tem família. Então ele administra lá o tempo dele. E nem sempre vai poder visitar todo mundo o tempo todo, não. E nessa, muitas vezes, ele direciona para algum obreiro fazer, para algum diácono, para algum presbítero fazer as visitas e tal. Aí se o pastor visita, reclama. Pô, esse pastor não sai daqui de casa. Caraca. Coisa desse tipo que acontece. Então, quando a gente precisa aprender a se alegrar sempre no Senhor, independentemente das circunstâncias. É muito bonito a gente cantar: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. É muito bonito na teoria. Canta e fecha os olhos e estende as mãos e tal, e glorifica. Mas na hora do vamos ver não funciona assim. Na hora do vamos ver, reclama. Na hora do vamos ver, xinga. Na hora do vamos ver, questiona. Ah, tem aquele louvor também: questiona ou adora, não sei o quê. Bonito cantar, tá com o olho fechado, mas aí dizer eu prefiro adorar, mas questiona quando as coisas acontecem. Muita coisa mudou na minha vida desde os meus 37 anos, quando aconteceu de eu enfrentar vários problemas com a minha visão. Até os 37 anos a minha visão era normal. Eu não tinha problema nenhum de visão, além da miopia, eu usava óculos, ponto final. Aí de repente foram vários descolamentos de retina seguidos no mesmo ano, foi 2003, foi uma loucura. E de lá para cá minha vida mudou muita coisa. A minha vida mudou muita coisa, e não que a minha vida mudou muita coisa, automaticamente eu também mudei em muita coisa. O meu interior mudou em muita coisa, automaticamente. Aprendi muita coisa. Só que em nenhum momento da minha vida eu questionei com Deus por que isso aconteceu. E meus filhos são testemunha. Meus filhos são testemunha disso. Eu não estou aqui querendo pagar de bonzão, de santarrão, não. Mas quem está perto de mim é testemunha. Eu nunca abri minha boca para reclamar. Nunca abri minha boca para questionar. Se Deus me abençoou com coisas boas, por que eu vou reclamar de eventuais coisas ruins que Ele possa ter permitido que acontecessem na minha vida? Se aconteceu, Ele tem um propósito. Se aconteceu, Ele tem um propósito para permitir que acontecesse. Eu nunca abri minha boca para reclamar, para questionar: por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso com a minha vista? Não, estou aqui. Estou tocando a vida. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos fazendo as mudanças, vamos fazendo as adaptações de acordo com a minha visão. Vamos adaptando aqui, como eu leio a Bíblia aqui no celular, adaptado para mim.
Eu gravo num tablet, eu gravo vídeo num tablet adaptado para mim. O meu quarto tem uma luz adaptada para mim. E o meu celular tem alguns aplicativos adaptados para mim. E vamos que vamos. Algumas rotinas minhas eu preferia adaptar. Ao invés de eu ir para a academia, que é um troço que eu não sei por que eles botam a academia a meia luz. Aquilo ali não é boate, é uma academia. Deveria estar super iluminado. Mas eles botam aquele meia luz, os aparelhos colados um no outro, propícios para eu tropeçar, cair e me acidentar. Então o que eu fiz? Comprei um equipamento e malho em casa. Ao invés de eu ir para a academia, meu filho tinha alguns equipamentos aqui, me deu, eu malho em casa. Simples assim. Com a luz propícia para mim, com tudo propício para mim. Não vou ficar reclamando, por que eu não posso ir para a academia? Por que a academia faz... Não. Se o cara bota lá, se eles botam a academia meia luz, ninguém conseguiu me explicar de maneira lógica por quê, mas eu adaptei para mim. Então, pronto, vamos que vamos, vida que segue. Escolha sempre se alegrar no Senhor, independentemente das circunstâncias. Se Deus está permitindo você passar por essa prova, é porque Ele tem um propósito de aprendizado para você. Se Deus está permitindo você vivenciar esse problema, é porque Ele tem um aprendizado para você. Se Deus está permitindo que você passe pelo deserto, é porque nesse deserto Ele quer que você aprenda algo. Esse deserto é o quê? Problema no seu casamento? Alguma coisa Ele quer que você aprenda disso aí. Seu deserto é o quê? Problema financeiro? Ele quer que você aprenda alguma coisa. É problema de saúde? Ele quer que você aprenda alguma coisa. É problema em relacionamento com o filho? É problema em relacionamento com o pai? É problema no ministério? Deus quer que você aprenda alguma coisa. Então escolha sempre se alegrar no Senhor, independentemente das circunstâncias, porque daí você vai tirar os aprendizados necessários para o seu crescimento espiritual. Daí você vai tirar os aprendizados necessários para a sua edificação espiritual. Daí você vai certamente sair desse deserto como uma pessoa melhor. Você vai sair daí como uma pessoa mais forte. Você vai sair daí como uma pessoa mais espiritual, mais comunhão com Deus. Aqui não tem pregação de coach não, tá? Aqui não tem pregação de coach não. Aqui tem palavra de Deus. Então eu quero trazer essa mensagem para você, para que você verdadeiramente se alegre sempre no Senhor. Sempre se alegre no Senhor, para que você possa passar pelos problemas com uma forma mais tranquila, para que você possa passar pelos problemas de uma forma mais serena, mais equilibrada, para que você tenha a capacidade de entender que se não der para você resolver, você passa a bola para Jesus. Mateus 11, do 28 ao 30. Disse Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, escolha sempre se alegrar no Senhor, independentemente das circunstâncias, porque aí você vai conseguir direcionar. Pô, isso aqui eu posso matar no peito e resolver. Não, isso aqui, Jesus, isso é teu, resolve aí para mim, que para mim não dá. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração. E eu repito para você mais uma vez o tema da mensagem. Escolha sempre se alegrar no Senhor, independentemente das circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,16. E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e que Ele continue falando ao seu coração. Muito obrigado porque você me assistiu até o final desse vídeo. Muito obrigado porque você me deu sua atenção. Muito obrigado porque você me permitiu entrar na sua casa. Muito obrigado porque você abriu suas redes sociais para me ouvir. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. Já se inscreveu? Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.